Muito bem, galera. Estamos de volta com a aula 11.2. Vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido sobre combinações de SAFs. Então, se ficou com alguma dúvida na aula 11.1, este é o momento de esclarecermos tudo, porque assim que a gente finalizar, vou deixar vocês fazendo aí as atividades de vocês, mas don't you worry. Daqui a pouco a gente volta para corrigir na tela, meu diretor. Olha aí, aula 11.2. Ei, professor Jefferson, oi! Nós estamos falando sobre o quê? Combinações de SAFs. Dentro das combinações de SAFs, o que nós temos que levar em consideração? Duas coisas. Nós temos que levar em consideração as combinações temporais e as... Ah, não, Jefferson, o que foi? Assim, ó. Nós temos que levar em consideração as combinações temporais e as combinações espaciais. Combinações temporais. Temporais significa o quê? A distribuição a partir do tempo. Que diacho, que tempo é esse? Parece aquele negócio, né? Ah, é o meu lugar te fala. Que lugar é esse? Então, que tempo é esse? É o tempo de desenvolvimento. É o tempo de produção. Por exemplo, qual é o tempo que eu tenho que repor o nutriente do café? Qual é o tempo que eu tenho que fazer um determinado trato cultural? Qual é o tempo que eu faço a colheita do café? Qual é o tempo que eu faço a poda de renovação do café? Então, tá entendendo? É em relação a temporalidade de determinados tratos culturais que você vai desenvolver aonde? Na sua cultivar. Esclareceu. E espaciais? Distribuição do extrato. A forma, se vai ser horizontal ou vertical. Vamos dar uma olhada? Vamos! Aqui, ó. Ô, Senhor. Aqui. Esses são os extratos. Ah, professor Jefferson, tá tudo riscado. Vai ficar assim para a gente entender. Presta atenção. Tá vendo onde está o número 1, 2 e 3? São sempre 3 extratos. Ah, professor. Sempre? Sometimes. Às vezes... só temos 2 extratos. O mínimo de extratos são 2. O máximo são 3. Tá bom? É isso mesmo. Não tínhamos falado sobre isso. Nós temos 2 extratos. Então, olha só. Nós temos aí os extratos 1, extrato 2, extrato 3. Uma visão horizontal e a visão vertical. Você tem que notar que isso aqui, ó, que cor que eu uso, hein? Ah, aqui, ó. Você tem que notar, professor Jefferson. Oi. Cadê? Vertical, meus amigos, ó. Vertical é o que tá riscado. Não, desculpa. Horizontal é o que já tá riscado. Vertical é isso aqui, ó, é o zigue-zague. Mostra, eu ia riscar. Meu diretor, vem aqui pra mim rapidinho. Eu tava aqui pensando, pessoal, tá bom. Temporal é o tempo que eu faço a poda, é o tempo que eu faço a reposição de nutrientes, é o tempo que eu colho, é o tempo que eu tenho que ir lá ver se está sendo atacado de pragas, ou tenho que fazer uma manutenção para evitar ataque de pragas. Espacial é a distância entre as plantas, é a distância, a copa que eu estou falando, é a distância entre a copa, o sistema radicular e o espaço que cada indivíduo, nós, o peixe, a árvore, se nós fôssemos criados, cultivados, iam fazer uma pesquisa para saber um adulto... Ah! Quando uma pessoa é presa... a célula tem um diâmetro, porque a pessoa precisa de um espaço mínimo. Todo ser vivo precisa de espaço mínimo. Uma área de ocupação, seja um vegetal, seja um animal. Então, isso aqui, ó, é horizontal. O espaço horizontal, essa faixa aqui, ó, tá vendo essa faixa branca?
Isso aí é horizontal, ó. Eu risquei horizontal. Só que quando eu fiz assim, a altura, é o vertical. Aqui. Tá vendo isso? Daqui para cá é verticalização. É igual eu falei aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui o amarelo? Isso aqui? Esse amarelo, tá vendo? Esse amarelo aqui, essa verticalização espacial está entre o que, professor Jefferson? Entre a faixa 3 e a faixa vermelha. Aqui, ó, a segunda. Tá vendo? Essa aqui, ó, esse espaço aqui, horizontal, ó, horizontal. Veja horizontalmente. Agora veja verticalmente. Isso colabora com essa faixa azul aqui, a 4. A subestratificação. Ó, estratificação 1, estratificação 2, estratificação 3. Entre a estratificação 1, 2 e 3, temos as subestratificações. A1, A2, A3 e A4. Questões de combinações de SAF. A quinta estratificação são questões ecológicas. Com o pessoal da ecologia. E a Desculpa. E a vertical... Meu Deus. Aumenta a tela. Para mim... Vixe, Maria. Eita. Aqui, pessoal, quando eu falo de espaço vertical, esse aqui vermelho, a subestratificação 3, é importante ter uma distância da 4. Quem é que está sustentando isso? É a estratificação 3, a amarela. A amarela, eu coloquei essas plantas de tal forma que surge esse espaço vertical que vai colaborar com a fluidez do que acontece na 2 e na 4. Fluidez do quê, professor Jefferson? Fluidez do ciclo de produção. Necessidades de incidência solar, necessidade de ventilação para não ocorrer formações de microclimas que propiciem o desenvolvimento de determinados agentes que possam desenvolver doenças. Tá bom, aumenta a tela, meu diretor. Falamos de que também? Não é para dar aula, é só para fazer uma revisão. Que temos aí os seguintes tipos, né? SAF simultâneos e SAF sequenciais. SAF simultâneo, professor Jefferson, implantações do mesmo período. SAF sequenciais, implantações de acordo com a sequência de tempo. Então a gente já sabe o que é tempo e a gente já sabe o que é tempo e espaço dentro dos SAFs. E para finalizar, nós também falamos sobre a altura, o sistema radicular, hábitos de crescimento, pessoal, é o ciclo, tá? Ciclo de desenvolvimento. A cada quantos meses? É mensal? É trimestral? É quadrimestral? É bimestral? O que, professor? A poda que vai ser realizada, o trato cultural, a colheita, o processo de... Trato cultural de... Como é que é? Que é para evitar alguma coisa? Meu Deus. Preventivo! Isso. Pronto. É isso que nós vimos. Para mim, meu diretor, meus queridos, agora vou deixar vocês fazendo as atividades, mas daqui a pouco eu te volto para a gente corrigir. Boa atividade para vocês.
Muito bem aqui, ó. Como é que foi a atividade? Foi boa? Rapaz do céu, tudo aberto, né, professor? Tudo. Tudo discursivo. Então, como é que nós vamos fazer agora as correções? Simple Present Tense. Vou colocar a pergunta, vou colocar a resposta, aí eu vou comentar a resposta. Durante o processo que eu estou comentando a resposta, você vai observar que você pode ter respondido com as suas próprias palavras. E aí você me pergunta, está errado, professor Jefferson? Não, não está errado. O que eu peço? Que os professores, né, sempre falam para a gente, professor Jefferson, é assim, ele respondeu, só que ele não colocou determinados termos. É isso que é importante. Você criar essa familiarização com os termos técnicos. Então, quando eu estiver comentando, você viu um termo técnico, um conceito, você vai perceber, poxa, professor, eu não coloquei, mas eu descrevi o termo. Nesse momento, você vai sublinhar o que você descreveu, coloque entre parênteses o termo técnico para ir criando essa familiarização com esse termo que vai lhe auxiliar muito na hora da prova. Tá bom? Eu sei, tá falando aqui na minha cabeça, é avaliação. Na tela, meu diretor. Aí. Questão de número 1. Quais as duas formas de formação? Nossa! Quais as duas formas de formação, de combinações dos SAFs e como elas se caracterizam? Nossa! Por que não colocou assim? Quais as duas combinações de SAFs e como elas se caracterizam? Ó, pessoal, tem a combinação temporal e tem a combinação espacial. Combinação temporal é a distribuição do tempo. Combinação espacial, distribuição entre estratos. Para mim, meu diretor. Ó, de novo, tá? Temporal, distribuição. O tempo que você vai fazer determinados tratos culturais. Professor Jefferson, oi. O que são tratos culturais? Exemplo, se você plantou, você tem que o quê? Regar. Quando você rega, é um trato cultural. Não é isso? Professor, plantei, estou regando. Algumas mudas precisam de determinados cuidados até ela atingir um tamanho. Esses cuidados são tratos culturais. Professor, então tem tempo. Tempo para você ir lá e... O tempo que eu falo é... tempo que eu falo para aguar. Tem gente que faz isso de manhã. Tem gente que faz no final da manhã. E tem gente que faz isso à noite. Mas você vai fazer isso numa plantação? Não, você tem estratégias para fazer o processo de sistematização, não de aguar, como é que fala, meu diretor? Irrigação. Você tem que fazer podas. Por quê? Porque você não vai deixar ela crescer. O pé de manga é enorme, é alto. Como é que tu vai colher? Como é que tu vai deixar o pé de manga se desenvolver? Os galhos vão ficar grossos. Como é que tu vai cortar depois o galho para fazer a renovação de galhos novos? De produção. Muitas cultivares você tem que fazer podas de renovação, podas de condução. Isso quer o tempo de fazer a poda, o tempo de fazer a colheita, o tempo de você fazer as despistilagens. Como assim, professor? Uai! Eu quero que um pé de laranja me dê tantas laranjas. É você que vai colocar ali. Você que tem que colocar o adubo. Então, o momento de determinados tratos culturais. O tempo. E o espaço. A estratificação horizontal e a estratificação vertical. A vertical sempre tem essa fluidez, elas se comunicam. Quando se trata de SAF, as estratificações têm um porquê, têm um significado. Ninguém faz estratificação vertical para achar bonitinho. Tem que ter uma justificativa por que você fez. Quantas estratificações? São 3. Ou você faz 2 ou você faz as 3. Uma não existe. E elas têm que ser fluidas, tem que ter um objetivo.
Dentro dessas três, tem as subestratificações, que são importantes para a dinâmica da fauna e flora quando se trata de SAF. Aumenta, meu diretor. Questão 2. E já veio com a resposta. Adequação das datas de implantação dos componentes e as combinações podem dar origem aos seguintes tipos de SAFs. SAF sequencial. Implantação de acordo com uma sequência de tempo de plantio entre os componentes. Tempo de plantio entre. Como assim, professor Jefferson? Você primeiro... Vamos lá. Tem o café. E o que, Jefferson? O café e o coco. O café e o coco, tempo de sequência. Quem você planta primeiro? Vou deixar vocês pensando. Isso é sequência de tempo de plantio. Tem que lembrar, se você plantou um primeiro, se você introduziu um primeiro, é de acordo com as necessidades de estratos culturais, porque o tempo tem que ser diferente. Para mim, meu diretor, lembra que eu falei? Quando eu falei, os tratos culturais entre o pé de coco, entre o açaí e o cacau, entre o pé de coco, o açaí e o café, são diferentes. Eu falei isso na aula. Aí veio parecendo um estudante falando para mim assim, tá, professor, e se eu quiser economizar? Porque trato cultural, mão de obra, é dinheiro. E se eu quiser conciliar, pode? Lembra que nós falamos isso na aula? Pode. Verdade. Entenderam o que é SAF sequencial. E o SAF simultâneo? É quando tu faz isso ao mesmo tempo. Como o estudante vai fazer um trato cultural para o açaí e aproveita e já faz o trato cultural para o café. Ou então você faz ele distinto. Simultâneo ou distinto. É isso mesmo. Aumenta, meu diretor. Questão de número 3. O que é necessário considerar no planejamento de combinações temporais? O trato cultural, né, gente? No planejamento das combinações temporais, é preciso agrupar de forma ordenada os componentes árvores, que são as plantas nativas, e cultivares agrícolas, de acordo com a distribuição de seus ciclos. Ei, para mim, meus estudantes, vocês concordam que esse texto tudinho aqui, tudo, se o estudante professor escreveu, o que devemos considerar no planejamento de combinações temporais? Quando eu vou plantar uma planta nativa junto com uma cultivar, o que eu tenho que levar em consideração em relação a temporais? Temporais combinações temporais. Se o estudante colocou aqui na resposta o trato cultural, pronto, tá certo. É o que está escrito aqui. Então tá certo. É o trato cultural dele. Se o estudante for bom, ele ainda vai falar assim: trato cultural distinto ou trato cultural intercalado entre representantes nativos e culturas agrícolas tradicionais. Trato cultural. Tudo isso aqui, ó, significa trato cultural. Vamos para 4. Aumenta, meu diretor. 4! O êxito, eu ia falar êxodo. Êxito do modelo dos SAFs. O sucesso, né? Escolhido depende da correta combinação de seus componentes. Verdade. Com base nas combinações edafoclimáticas, que são as coisas abióticas, quais seriam essas condições? Solo, planta, clima, oportunidades de mercado. And the 5, já veio aí ela, ó. A definição dos SAFs deve prever a distribuição dos seus componentes em distância e densidade adequadas. Isso se deve a algumas peculiaridades das espécies selecionadas, inclusive em relação ao manejo. Isso chega, me mata.
é trato cultural. Identifica uma das peculiaridades e os tipos de intervenções. Uma das peculiaridades diz respeito à tolerância, a sombra das cultivares escolhidas, o fundamental para intervenções de manejo. Capina, vem para cá, meu diretor. Meus queridos, a questão, né, tem que tomar cuidado da tolerância, porque referente às SAFs, o sombreamento e a retirada da incidência solar necessária para o desenvolvimento de determinados vegetais tradicionais pode dar essa implicação, tá bom? Beijo, abraço, até a próxima!